Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Eu quero ler com os irmãos agora o versículo de número 28. Diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tens feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Pode tomar o seu assento, você que se levantou, em nome de Jesus. Amados, eu quero pedir a atenção da igreja para o que eu preciso compartilhar com os irmãos. Eu acredito fielmente que essa palavra já é conhecida entre nós. Todos conhecem a história da mulher samaritana, todos conhecem esse contexto, essa narrativa. O evangelho que João escreve, ele tem um objetivo central de mostrar Jesus como o caminho e o meio para sermos salvos. No evangelho que João escreve, ou o evangelho de Cristo que João escreve, o objetivo dele é mostrar, compartilhar e explicar sobre a pessoa de Jesus. É nesse evangelho que nós encontramos um dos textos mais conhecidos, no capítulo 1 e no versículo 1, onde diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e ele era o próprio Deus. Aí a Bíblia diz: e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João continua escrevendo, fala que havia um homem, João Batista, que não era a luz, mas veio para dar testemunho sobre a luz. E esse homem, em sua pregação, começa a falar que esse verbo, que essa palavra veio para os que eram seus, versículo 11 do capítulo 1, mas os seus não o receberam, versículo 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Perceba que João é quem diz: ele veio para os que eram seus, porque a graça está disponível para todos, mas eles não receberam. Porém, todos aqueles que escutam as suas palavras e recebem a essa graça se tornam filhos de Deus. João está introduzindo algo muito lindo sobre a salvação. O próprio Deus se encarnou, veio aqui, pregou, amou, compartilhou, curou, libertou, salvou, morreu, ressuscitou e deu acesso a essa graça. Uma porta de entrada à salvação, segundo Paulo no capítulo 5 de Romanos. Então, com essa perspectiva, com essa visão, João vai escrevendo e apresenta ele como o verbo criador no capítulo 1. Seguimos, vem o capítulo 2, o casamento em Caná da Galileia, um Jesus que transforma água em vinho, um Jesus que até em festa opera milagre.
Só que esse Jesus continua a sua caminhada. E no decorrer da sua caminhada, no capítulo 3, ele encontra um homem. Qual é o nome desse homem? Nicodemos, um dos principais da sinagoga, conhecedor da lei. E quando ele chega diante de Nicodemos, Nicodemos pergunta: como faço para ser salvo, para entrar no reino dos céus? Jesus vem e explica: é necessário nascer de novo. Wellington, por que você está falando isso? Nicodemos era judeu e Jesus também era judeu. E Nicodemos sendo judeu, olha para Jesus e pergunta: como eu posso ser salvo? Jesus responde imediatamente: você precisa nascer de novo. Nicodemos pergunta: como pode um homem já sendo velho entrar novamente no ventre de sua mãe? Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, não é sobre esse nascimento que eu estou falando. Eu estou falando sobre graça. E graça não é algo terreno, graça é algo sobrenatural. Graça não é algo que você entende com uma mente humana, porque se eu for depender de intelectualidade humana para entender a graça, eu ficarei frustrado, porque para entender a graça eu preciso da revelação do Espírito de Deus, porque Ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então ele chega para Nicodemos e Nicodemos diz: tem que nascer de novo, tem que nascer de novo. Jesus continua o seu caminho. E agora a conversa de Jesus não é mais com um judeu. A conversa de Jesus vai mudar. A atmosfera muda, a geografia muda, o contexto muda. Agora a conversa de Jesus não é com uma judia. A conversa de Jesus agora é com uma samaritana. A Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus viu a necessidade de passar em um lugar que, se eu e você fôssemos judeus, nós não passaríamos. Sabe por que Jesus passa por Samaria? Porque Jesus é um salvador fora da caixa. Nós decidimos quem pode e quem não pode ser salvo. Com Jesus não funciona assim. Com Jesus a graça não funciona assim. Para nós tem que prestar para Ele salvar. Para Ele, se é pecador, se já não é são, já é o bastante para Ele se chegar com sua graça. Então Jesus vê a necessidade de passar por Samaria. E passando em Samaria, há um poço. Herança. Os samaritanos tinham brigas com o judeu. Deus tem que ser adorado no monte, Deus tem que ser adorado em Jerusalém. Uma briga sobre adoração. Quem são os samaritanos? Um povo escolhido de Israel, judeus que se misturaram com outros povos. E os filhos dessa junção são os samaritanos. Então os judeus não se davam nos samaritanos pela lei, pela letra, desprezavam. Mas a Bíblia é clara em dizer: e ele viu necessidade em passar em Samaria. Para mim, meus irmãos, só isso é motivo de grande alegria, porque Jesus passou onde ninguém queria passar. Sabe o que isso me lembra? A minha vida e a sua vida. Jesus passou onde ninguém queria passar. Eu quero falar com você que talvez, olhando agora para dentro de si, lembra de onde Jesus te tirou. Você não era bom, você não orava bem, você não pregava bem, mas ele viu necessidade de passar em Samaria. Nós não nos vestíamos, talvez, de forma decente, mas ele viu necessidade de passar em Samaria. Nós não tínhamos uma vida reta diante de Deus, mas ele viu necessidade de passar em Samaria. A lei nos condenava, mas a graça de Cristo veio para nos aproximar.
Aleluia. Eu lembro da palavra do apóstolo Paulo aos Colossenses, onde ele diz que nós éramos estranhos, culpados e inimigos de Deus por causa das nossas obras más. Porém, Cristo Jesus foi usado por Deus, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E por Cristo, pela morte, nos reconciliou consigo mesmo, Deus o Pai, nos tornando amigos, nos tornando filhos, nos tornando salvos. Isso é a graça. Favor imerecido, perdão de pecados, o nome disso é graça. Ele viu necessidade de passar em Samaria. Por quê? Porque Deus não se limita às expectativas humanas. Deus não se limita às minhas expectativas. Deus não se limita no meu raso e superficial pensamento. Enquanto nós estamos em uma superficialidade profunda, Deus está falando: eu tenho planos maiores, mais profundos, mais poderosos, mais majestosos, porque isso é o poder de Deus. Então Deus não se limita às expectativas humanas. Durante muito tempo, essa mulher vai ao poço e busca água e nada acontece. Quase sempre ela está indo ao poço para buscar água, mas a vida dela continua a mesma coisa. Porque Deus não cabe em cântaros. Fixa isso no seu coração essa noite. Deus não cabe em cântaros. E o que essa mulher tinha nas mãos era um cântaro. Um cântaro que ela sempre ia ao poço para buscar água. Mas agora, quando ela vai lá, tem alguém assentado. Sabe o que é estar assentado? É estar fixo. Jesus não se sentou no poço, ele se assentou sobre o poço. Irmãos, isso aqui é muito profundo. O poço tinha água, amém ou não amém? Só que havia uma fonte assentada em cima do poço. A mulher, quando chega com o cântaro, pastor Leonardo e pastora Nazaré, ela só consegue ver a água que está dentro do poço, mas existia uma fonte do lado de fora. Aleluia. E essa fonte que está do lado de fora olha para ela e diz: dá-me de beber. Jesus não está com sede, mas Jesus quer apresentar a graça. E para apresentar a sua graça, ele tem as suas estratégias, Eduardo. Porque Jesus não se limita à minha teologia. Jesus não se limita à minha faculdade. Jesus não se limita à sua doutrina, às suas experiências, porque ele é e ponto. Ele é aquele que salva. E como aquele que salva, ele decide da forma que ele salva. Isso é lindo, porque talvez se fosse eu ou você, nós iríamos querer um fundo, nós iríamos querer um culto power, mega, pentecostal. Mas Jesus chega, se assenta e diz: eu quero bater um papo contigo, eu quero conversar com você. Ela buscou por tanto tempo e nada aconteceu, mas bastou um dia com Jesus. Glória a Deus. Tanto tempo andando, carregando o cântaro, e foi somente ter um dia com o mestre que tudo mudou. É sobre esse evangelho que eu estou pregando aqui. Eu estou pregando talvez para alguém que está carregando o cântaro há muito tempo, só que hoje é o dia que ele resolveu se assentar no poço. Hoje é o dia que ele viu necessidade de passar em Samaria. E não é para ficar somente assentado, é para
conversar com alguém que está aqui. Durante muito tempo, então, essa mulher buscou água e nada aconteceu. Ela buscou, esperou algo de uma água natural, de um poço, e nada acontece. Mas tem um dia que Jesus resolve se assentar onde ele nunca passou, onde ninguém queria se assentar. Ele chegou lá e começou a conversar com ela. Em um dia específico, ela ouviu o que não esperava, recebeu o que não esperava, conheceu quem não esperava. Jesus chega até ela e oferece água viva. Como que é o diálogo? Jesus pergunta: dá-me de beber. Ela olha para Jesus, o jeito que ele está vestido, e diz: como tu, sendo judeu, conversa comigo, que sou samaritana? Lembra que eu disse que Jesus havia conversado um tempo atrás com Nicodemos, e Nicodemos era judeu. Por isso que eu falei que Jesus é um salvador fora da caixa, porque Jesus conversa com o judeu, mas Jesus também conversa com o samaritano. Jesus não é o Jesus dos evangélicos, Jesus é o Jesus da salvação. Ele conversou com Nicodemos. Jesus está mostrando no seu ministério que ele não faz distinção de povos, ele não faz distinção de pessoas. Ele falou com o judeu, se converteu, e agora está falando com o samaritano, porque graça é isso. Graça alcança o rico, graça alcança o pobre, graça alcança o que é doutor, mas graça alcança o iletrado, graça alcança o humilde, e graça alcança o nobre. Isso é graça transformadora. A graça de Jesus é isso. Então ela buscou, esperou algo natural e nada acontece. Mas Jesus chega, Jesus conversa, e agora parece que ela está tendo uma expectativa de vida. Sempre fazendo a mesma coisa, sempre vivendo na mesmice, sempre tendo a mesma vida, porque Jesus não estava lá. Sabe de uma coisa, meu irmão e minha irmã? Jesus faz toda a diferença na vida de alguém. Eu não sou daqueles pregadores que ficam oferecendo Jesus que dá riqueza, porque Jesus talvez não vai te tornar rico, mas ele vai te tornar salvo. As nossas limitações não definem o agir de Deus. A mulher, ela limita o agir de Deus quando ela diz: tu és judeu, como que pode falar comigo que sou samaritana? Porque nós tentamos limitar o Senhor, nós tentamos limitar a graça. O Wellington, tem pessoas que fazem isso sim. Ananias fez isso. Ananias tentou limitar a graça a favor da vida de Paulo, tu lembra? Deus olha para Ananias e fala: vai à rua chamada direita, porque Saulo de Tarso está lá. Ele carrega muitas mazelas. É assim que Ananias responde ao Senhor: como posso eu ir até ele? Sabe que o Deus que é cheio de graça, cheio de misericórdia, responde: vá, porque para mim é vaso escolhido. Isso é graça de Deus, meu irmão. A graça de Deus alcança aquele teu familiar que não quer Jesus. A graça de Deus alcança aquele teu familiar que é incrédulo, aquele que está no tráfico, aquele que está na prostituição, aquele que está no adultério, aquele que está na mentira, aquele que está no roubo. A graça de Deus alcança esses também. Porque a graça não é só para gente que anda com a Bíblia debaixo do braço. A graça é para aquele que está no pecado. Talvez você esperava uma palavra de graça transformadora sobre aqueles que já estão aqui. Não, eu quero talvez tirar esse tabu do teu coração que acha que tu é salvo e tá bom assim. Não, Jesus quer salvar alguém lá fora. Há muitas Samarias por aí que Jesus quer passar através de você. Então as nossas limitações não podem definir o agir de Deus. Essa mulher está dizendo: eu sou samaritana, como que o Senhor pode conversar comigo? Ele está dizendo: tu é samaritana, mas eu sou aquele que salva.
quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos para nós, para o nosso próprio eu não mereço essa graça. E realmente tu não merece. Eu não mereço estar aqui. Realmente você não merece. Mas Ele veio aqui, morreu por mim, morreu por você e trouxe um favor imerecido que se chama graça. Lembro de Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. As suas expectativas não são as minhas expectativas. Os meus caminhos não são os seus caminhos. O Senhor é sempre mais. Escute. Então a religiosidade tentou colocar um Deus sobrenatural e salvador dentro de um canto. Ele está segurando um canto e está tentando colocar Deus ali dentro. Só que Deus, como eu disse, não cabe em campos. Ela está tão limitada, o pensamento dela é tão superficial, que ela está tentando limitar o Deus que salva. E nós somos assim. Nós achamos que Deus só pode salvar aquele que pra gente tem jeito. Se a gente olha e a pessoa não transmite aquela expectativa de que vai mudar para nós, Jesus não vai salvar. Só que Jesus não pensa como nós pensamos. E eu sinto essa graça de Deus aqui. É uma graça que quando envolve, pode ter o coração mais duro, que Ele vem e quebranta. Aleluia. Ele vem e amolece. Eu abro um parênteses, você não sabe que eu não sou de contar testemunho, mas eu estava pregando na inauguração de uma igreja, pastor Leonardo. Enquanto eu estava pregando, eu olhei para trás e vi um jovem, era casado, mas era jovem, na última cadeira da igreja. Enquanto eu estava pregando, eu via que o olhar dele era com sangue nos olhos. E ele falando com a esposa, eu terminei a mensagem, fiz o apelo. E quando eu terminei a mensagem, que eu fiz o apelo, ele veio chorando muito. Só que durante a pregação toda, ele estava com a cara muito séria e reclamando com a esposa. E no final da mensagem, eu fiz o apelo, ele veio chorando, mas chorando muito. E quando ele chegou na frente, a esposa dele disse que ela queria reconciliar com Jesus e que ele queria aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Eu disse, glória a Deus por isso. Aí eu comecei a chorar junto com ele. E eu abracei ele. Ela virou para mim e disse, sabe o que acontece? Enquanto o irmão estava pregando, ele lá atrás estava xingando você, querendo pegar você e falando, mulher, vamos embora que não está aguentando mais ele pregar. E no final ele veio e se rendeu aos pés de Cristo. Quando ele veio, eu disse que me surpreendi, porque nós achamos que Jesus só pode salvar aquele que parece apto a ser salvo. Só que o Espírito Santo me deu uma lição. O Espírito Santo mostrou para mim, eu salvo quem eu quero. Eu tiro o coração de pedra e ponho o coração de carne. Meu amado, não importa o quão duro seja o coração de um homem, Jesus é aquele que quando vê a necessidade de passar em Samaria, Ele passa, Ele se assenta, Ele cura, Ele liberta, Ele salva e leva para morar no céu. Esse é o Jesus Salvador. Ela desconhecia quem Jesus era e talvez isso seja um empecilho. Talvez desconhecer quem Jesus é seja um empecilho para a salvação de alguém. Mas eu creio na palavra que está sendo ministrada diante desse lugar. E a palavra para o teu coração é: Jesus é aquele que quando vê necessidade de passar, Ele passa e ainda salva. Então nós não podemos colocar Deus em nossas limitações, porque Deus é sempre mais. Segundo, a graça de Deus transborda. A
graça de Deus não é algo que fica parado. A graça de Deus é algo que transborda. Não pode parar em mim. Eu tenho que transmitir isso para alguém. Por isso, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Porque a graça não pode só fazer bem a mim. A graça tem que chegar em alguém. Como existem filhos de Deus que se acomodaram no nível que não evangelizam mais. Eu preciso falar isso aqui, meu irmão. Nós não podemos só vestir uma blusa que diz graça transformadora. Nós precisamos mostrar essa graça que transforma para alguém. Nós somos transmissores desse evangelho. E Jesus hoje está falando com alguém aqui. Por um transmissor, eu sou aquele que salvo você de você mesmo. Então a graça transborda. A água viva jorra e jorra para a vida eterna. É o que Jesus diz. Da água que eu lhe der, essa água, quem beber, nunca mais terá sede. Porque não é uma água natural. Porque a água natural, quando você bebe, ela sacia a tua vontade momentânea, mas você retornará a ter sede. Agora a água que Jesus é, não. A água que Jesus é, quando ela chega na vida de alguém, ela causa transformação. Ela causa mudança, ela causa metanoia, ela traz restauração, renovo, ela traz algo especial para a vida de alguém. Olha para você hoje e veja o que você era antes dessa graça chegar na sua vida. Você era alguém que hoje talvez você desprezaria, mas Jesus não te desprezou. Ele chegou com sua graça e disse: eu amo você, eu me importo com você e desejo salvar você. O apóstolo Paulo afirma isso em Romanos 5:20. Ele disse: venha a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde há o pecado, há uma grande oportunidade para Deus manifestar a sua graça. Não se trata de um Deus que derrama bênçãos, ou de um Deus que derrama a sua graça gotinha por gotinha. Não, Ele derrama a sua graça de forma transbordante. Não podemos ser medidores de culto, medidores de louvores, medidores de pregações, porque a graça não se limita a isso. A graça não se limita ao pregador que grita. A graça não se limita ao pregador que dizem por aí que faz o céu descer. Não, a graça de Jesus não se limita a isso. A graça de Jesus chega naquele que é pecador e precisa ser salvo. Até porque unção não é para quem grita mais, é para quem é ungido, separado, escolhido. Então, o enfim é que Deus deseja transbordar a sua graça em vidas de pessoas. Talvez você tenha um amigo, uma amiga, um parente, talvez sua mãe, seu pai, talvez o seu filho não está aqui, mas eu creio, debaixo dessa palavra, que a graça de Deus vai alcançar alguém. Terceiro, a mulher está com um cântaro e ela vai com esse cântaro, e lá Jesus fala para ela de algo diferente. Sabe qual é o lindo dessa passagem? É que Jesus apresenta para essa mulher uma outra vida, uma vida tendo Ele como Salvador. E sabe o que ela faz? Ela olha para dentro de si. Ela faz uma introspectiva ou introspecção. Ela olha para dentro de si e diz: eu não posso mais viver desse jeito. O problema não é Jesus se apresentar. O problema é eu não querer mudar de vida. Porque a graça
graça de Jesus se manifesta por muitas vezes. A questão é se eu quero ou não essa mudança. E Jesus fala para ela sobre essa mudança de vida. Ela olha para dentro de si e diz: eu não posso mais viver desse jeito. Eu preciso dessa água. Me dá dessa água, Jesus. Jesus olha para essa mulher e despede ela. Não sei quem encurtei a história, mas ele diz: vai. Só que a Bíblia diz que quando a mulher vai, a Bíblia diz: e deixando a mulher o seu cântaro, foi. Sabe o que Jesus quer de nós? Que nós larguemos os cântaros. E deixando a mulher o seu cântaro, foi. Porque não adianta receber Jesus se você continua com o cântaro na mão. Não adianta receber essa graça se você continua com o cântaro na mão. Jesus está falando: eu já cheguei, mas eu preciso que você abandone esse cântaro que você carrega há muito tempo. Eu já me apresentei, mas eu preciso que você largue o cântaro que anda contigo todo dia. Jesus precisa que você abandone esse pecado. Jesus precisa que você abandone essa vida. Jesus precisa que você saia desse lamaçal, porque Ele já apresentou a água viva. E Ele precisa que você deixe o cântaro para que essa graça se manifeste em você. Eu estou concluindo. E um texto que eu uso é Romanos 8, 1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí ele vem no versículo 35 e diz: quem nos separará do amor de Deus? Quem pode nos separar do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de muitos, ou por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, e fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas as coisas, ou essas coisas, somos mais do que vencedores. Você sabe o que é graça, irmão? Graça é Jesus olhando para você cheio de pecado e Ele te ama mesmo assim. Graça é Jesus olhando para você com a sua personalidade ruim e Ele te ama mesmo assim. Graça é Jesus olhando para mim do jeito que eu sou e o amor dele vir sobre mim. Não há outro caminho sem ser Cristo. E essa mulher entendeu isso. Por isso, mais uma vez eu digo, o problema não é Jesus se apresentar, porque a mensagem foi pregada. A grande questão é se você vai pegar o cântaro e voltar para casa com ele, ou se você vai deixar o cântaro aqui e vai embora com Jesus. Porque talvez você já é crente, mas você ainda é portador de cântaros. Porque não é só samaritano que anda com cântaro, pastor. Tem muito crente andando com cântaro. Tem muito crente andando com cântaro. Jesus está falando: é hora de abandonar esse cântaro e começar a me seguir de verdade. Jesus está falando com pessoas aqui, hoje à noite, de você abandonar aquilo que você está andando e carregando há muito tempo. Hoje é noite de você deixar o cântaro, porque eu resolvi passar aqui. E graças a Deus, Jesus está aqui. E esse Jesus que está aqui, quando Ele se assenta, Ele salva, Ele transforma. Alguém crê nessa palavra? Você crê que Jesus é aquele que salva? Você crê que Jesus é aquele que transforma?
Jesus é aquele que pega o mais desprezível e transforma em pregador da sua palavra. Jesus é aquele que pega o que andava bêbado de bar em bar e coloca como ministro de louvor da sua casa. Jesus é aquele que pega o prostituto, a prostituta, e coloca como intercessores da sua casa. É sobre esse Jesus que eu vim pregar essa noite. Meu irmão, se tem alguém aqui essa noite que ouviu essa mensagem, que ainda não conheceu Jesus como Salvador, eu quero te chamar aqui à frente. Aceite a Jesus. A igreja pode ficar de pé. Há alguém aqui